Bem-vindos, meus irmãos e irmãs, à reflexão do Evangelho deste domingo, Mateus 28, de 16 a 20. Hoje celebramos a Ascensão do Senhor. Lembramos que Jesus hoje conclui a sua missão. E, ao concluir a missão, ele se despede da comunidade dos discípulos e sobe aos céus, glorificado pelo Pai. E por isso, na festa de hoje que nós celebramos, o texto é a conclusão do Evangelho de Mateus. E lembramos que Mateus é o evangelista que apresenta Jesus como o mestre da justiça e também o Emanuel, aquele que está conosco todos os dias. A comunidade dos discípulos tomou rumo certo, que é a Galileia. E a Galileia foi o lugar onde Jesus iniciou a sua prática, os seus ensinamentos. Foi lá onde ele começou a fazer também os milagres. É bom lembrar o que significa para o evangelista essa localização. Para entendermos bem, Jesus inicia sua missão na Galileia das Nações, no meio daquela gente pobre, marginalizada, a fim de levar-lhe a boa notícia da libertação e da vinda do reino. Foi lá que Jesus deu início a essa prática da justiça e faz nascer também o reino que ele veio trazer. Ele mesmo é a presença desse reino. Os discípulos em Jesus e a partir dele dão início a essa prática que nós chamamos de praxis cristã, a luta para implantar a justiça do reino. Pois bem, meus irmãos e irmãs, neste sentido, é bom falar também sobre o monte. O monte é onde Jesus venceu a tentação da concentração do poder e o da transfiguração, mas sobretudo o monte sobre o qual Jesus anunciou seu programa libertador, o Monte das Bem-aventuranças. A montanha representa, portanto, o programa da comunidade, que é o mesmo de Jesus. Percebemos que há também o verbo duvidar presente nesse monte, nesse evangelho, em tudo que acontece. O verbo duvidar, ao longo do evangelho de Mateus, se encontra somente aqui, no verso 14 a 31, onde Pedro duvida e afunda na água. Duvidar, portanto, comporta a falta de fé, mas também a falta de percepção maior da prática de Jesus, que vence todas as formas de injustiça e morte do seu povo. O poder de Jesus é passado para a comunidade. Então, durante toda a vida terrena, Jesus agia com aquele homem ao qual Deus dera seu poder. Agora, ressuscitado, possui toda a autoridade no céu e sobre a terra. Essa autoridade plena foi-lhe dada pelo Pai. E a forma passiva me foi dada refere-se a Deus. E é muito próxima das pessoas. Jesus se aproximou dos discípulos. Não só está próxima, mas também entregue por Jesus à comunidade cristã. Vão e façam com que todos os povos se tornem meus discípulos. E é a concretização do devemos cumprir. A Galileia é o ponto de partida e a meta a fazer com que a justiça do reino alcance a todos, tornando-se discípulos dele. O mestre da justiça, pois é assim que ele se apresenta no Evangelho de Mateus, realiza-se assim a promessa feita por Abraão. Os meios para fazer com que todos os povos se tornem discípulos do mestre da justiça são dois. Um é o batismo, em nome da Trindade, e o outro é a catequese, que visa a implantação da justiça do reino. O batismo é feito em nome da Trindade. Batiza-se em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Com isso, ele afirma que o batismo em nome da Trindade é a vinculação pela qual o ser humano está plenamente comprometido com a prática da justiça que inaugura o reino de Deus na nossa história.
Ser batizado em nome da Trindade, em nome de Deus, não simplesmente representação, mas dedicação total, consagração, posse da Trindade. Aquele que se batiza recebe Deus. O Espírito de Deus está, o projeto de Deus, o projeto do reino de Deus está no coração dessa pessoa. O segundo meio é a catequese, que leva a observar tudo o que Jesus ensinou. O que foi que ele ensinou? Se a gente quisesse sintetizar os evangelhos, Jesus está no Sermão da Montanha. É a esse código da prática cristã que se referia toda a catequese, se refere toda a catequese da comunidade primitiva e das comunidades cristãs de hoje. Essa catequese não é outra coisa senão a recordação da prática de Jesus, a implantação da justiça do reino, visando a prática do cristão. O Evangelho de Jesus é feito de discursos, atos, que são os milagres. Jesus é aquele que caminha conosco. O Evangelho de Mateus termina com uma promessa: eis que eu estarei com vocês todos os dias até o fim do mundo. Lembramos que Mateus havia iniciado o Evangelho representando Jesus como o Emanuel, o Deus conosco, e conclui mostrando que ele está continuamente vivo e presente na história da humanidade. A ascensão de Jesus não é seu afastamento do mundo. Pelo contrário, ele sela uma presença nessa história e na vida de toda a humanidade. É Deus agindo conosco. Estarei convosco todos os dias. Não percam de vista esta frase. Eu estarei convosco todos os dias.